Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje temos aqui uma informação super importante para vocês. Às vezes você se depara com algumas dúvidas. Pô, como é que é feito um artigo? Você já se perguntou sobre isso? Como se faz um artigo? Qual o formato? Aonde eu vejo esse formato, né? Por exemplo, eu tenho uma revista aqui chamada Food. Deixa eu até procurar aqui. Food Chemistry. Por exemplo, quero publicar nessa revista. Primeira situação, eu vou entrar no site da revista. Observe que essa revista ela está em inglês, né? Eu observei aqui o score, né? E depois o fator de impacto que é de 8,8. Deixa eu traduzir essa página aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, né? A Food Chemistry é uma revista que fala sobre a química alimentar, né? E aí observe que você tem aqui, ó, alguns tópicos importantes para você ler. Você tem aqui artigos e questões sobre publicar, diários e pedido, pesquisa de diário, enviar seu artigo e guia de autores. Nesse primeiro momento, nós devemos entrar aqui, ó, nesse guia de autores. Esse guia de autores, ele vai nos dar informações de como deve ser feito, né, o nosso artigo para a gente poder publicar, né? Observe que essa revista ela tem 3 periódicos complementares e tem o acesso aberto, né? Que é a Química Alimentar, Avanços na Química Alimentar e Ciências Moleculares. Aqui temos aqui, ó, 10 regras essenciais para garantir que seu manuscrito seja tratado prontamente, né? E aí vamos lá, vamos observar essas 10 regras, né? Primeiro aqui, ó. O manuscrito se enquadra nos objetivos do escopo da revista. Primeira coisa, você tem que observar se o seu manuscrito está de acordo com o que a revista solicitou. Onde você vai ver isso? No guia de autores aqui que eu estou mostrando para vocês. Segundo tópico, o manuscrito está de acordo com o guia de autores, né? O texto está escrito em bom inglês. Autores que acham que seu manuscrito pode precisar de edição para atender aos requisitos corretos de inglês científico podem desejar usar um serviço de edição em inglês, como disponível no web shop da Elsevier, né? 4. O texto do manuscrito está dividido em seções numeradas. Os números das linhas das páginas são adicionados e o texto é colocado no espaço duplo. Quinto, uma declaração de ética é necessária para experimentos envolvendo humanos ou animais. Claro, né, que se o seu artigo tiver experimentos envolvendo humanos e animais, tem que ter uma declaração de ética. 6. Declaração de conflito de interesse está incluída no final do manuscrito. 7. O número combinado de figuras de tabelas não excede 8, né? Esse número total. Tabelas e figuras adicionais podem ser enviadas como material suplementar. 8. Todas as fontes relevantes, ou seja, artigos revisados por pares, sites e livros, devem ser incluídos na lista de referência. 9. A carta de apresentação é preparada apresentando seu artigo explicando a novidade da pesquisa. 10. Os destaques identificam resultados importantes do seu trabalho, são independentes, ou seja, não exige que alguém leia o seu artigo para entender o que significam. Eles são apresentados em 3 a 5 pontos, em 85 caracteres cada, né? Leia... né? Isso aqui, né, são as 10 regras essenciais para que seu manuscrito ou artigo seja prontamente ali aceito, né? E aqui, ó, conteúdo de estudo. Os autores devem garantir que o manuscrito se enquadra no objetivo do escopo da revista Química Alimentar. 2. A pesquisa é nova, não foi publicada anteriormente, tem que ser visto isso, né? Se já foi publicada em algum outro local, não pode ser publicada novamente. A publicação ela tem alguns critérios, né? Então aqui, ó, você pode entrar aqui nesse link e dar uma olhada, né? Quais são essas informações. 3. Consentimento ético. Foi obtido em caso de trabalho em animais ou seres humanos, igual eu falei para vocês. 2. A preparação do manuscrito. Como é que se deve ser a preparação do manuscrito? Os autores devem garantir a formatação
do manuscrito e observar se ele segue a exigência do guia de autores. 2. Linguagem segue os requisitos do guia de autores. 3. Número de palavras e de figuras, tabelas está dentro dos limites razoáveis. Por exemplo, artigo de pesquisa. Preferencialmente não mais que 8.000 palavras e 8 tabelas e figuras combinadas. Artigo de revisão. Preferencialmente não mais que 10.000 palavras e 8 tabelas e figuras combinadas. Comunicação curta, não mais que 3.000 palavras. 6 tabelas, figuras combinadas. Isso para o artigo de revisão. 4. Página de título. Contém título, nomes dos autores, afiliações, telefone do autor, correspondente, endereço de e-mail. São obrigatórios para todos os autores para poder entrar em contato. Os autores devem fornecer e utilizar um endereço de e-mail único e individual e não compartilhado com outro autor cadastrado no sistema de submissão ou departamento. Nome dos autores. Certifique-se de que os nomes estejam listados na ordem do primeiro autor, nome de família, por exemplo, Marie Curie. Isso garantirá que sejam listados corretamente. Os destaques são fornecidos entre 3 e 5 marcadores, de no máximo 85 caracteres, incluindo espaço. O manuscrito contém uma declaração de conflito de interesses. A numeração é contínua das linhas e fornecida ao longo do manuscrito, incluindo legendas e referências. A numeração das páginas é fornecida. Todas as referências são fornecidas em ordem alfabética. As figuras e tabelas incluem legendas claras. O manuscrito contém aprovação ética apropriada e consentimento informado. Tópico 11, A química de alimentos requer a inclusão de uma declaração. Essa revista lá requer, É necessário uma declaração de hipótese na introdução de uma resposta à discussão. Certifique-se que isso já esteja incluso. Tudo isso aí, tem que ser observado antes da submissão, E aqui vem alguns outros critérios antes da submissão. 1. O arquivo do manuscrito é fornecido como um arquivo de Microsoft Word. Uma carta de apresentação está incluída. 3. São fornecidos 3. Na verdade, você tem que indicar as pessoas, E fazer, na verdade, vai haver uma indicação, onde vai ter que ter alguns revisores, para poder olhar o seu artigo, para ver se aquilo que você escreveu está coerente, E aí tem algumas regras para a escolha dos revisores, Você tem que observar o seguinte, você tem que incluir a filiação, o endereço de e-mail profissional dos revisores, sendo pelo menos 2 de um país diferente dos autores, e eles não podem trabalhar na mesma instituição. Por exemplo, eu tenho 2 revisores que trabalham na UFG. Então, esses 2 revisores que trabalham na UFG não podem revisar esse meu artigo. Tranquilo? E aí, depois de tudo isso, você está pronto para enviar seu artigo. E aí você vai aqui, nesse tópico, enviar seu artigo. Mais à frente eu vou fazer um videozinho de como enviar o seu artigo para a revista. A gente vai fazer um vídeo aqui de passo a passo dos passos que você deve seguir para publicar o seu artigo. Bom, isso aí foram algumas dúvidas que eu tive quando publiquei meu primeiro artigo. E agora estou aí tentando publicar o segundo artigo, Mas assim, são critérios que você deve seguir, são regras, normas, que você deve ter em mente para que você publique seu artigo. E algo assim interessante, Porque assim, quando você vai escrever seu artigo, você fica assim, meu Deus, como eu devo seguir? Como eu devo fazer para publicar o artigo? Qual formato? Porque você vem lá da sua graduação, claro que você vai ter algumas disciplinas específicas, Mas às vezes você fica assim meio, meu Deus, como é que eu escrevi o TCC? Eu escrevi minha dissertação. Eu escrevi minha tese. Como eu publicar? Claro que quando você já está no nível mais acima, você consegue observar essas situações e resolvê-las de melhor maneira. Mas para quem está iniciando, isso aqui é uma boa dica
para não ficar tão perdido, aonde ir, o que é um buscar as informações para poder publicar seu primeiro artigo, certo? Tranquilo? Ó, uma observação importante, todas as revistas vão ter um guia de autores para você seguir e tentar publicar o seu artigo, né? Da maneira que for solicitado pelo escopo da revista, beleza? Até a próxima. Não esqueçam, pessoal, deixe o like para o YouTube ver que esse conteúdo é de relevância aqui nesse canal.